O som que você ouve agora pode mudar muitas vidas. O meu acidente foi ocasionado devido a uma falta de atenção do condutor. Não prestou atenção na sinalização, onde veio atingir eu que estava trabalhando, me atropelar, perdi a perna direita por causa disso. Algumas vidas conseguem ter a oportunidade de retomar os seus passos. O que seria hoje o Loci Montoro para você? Não só reabilitar, ele reconstruiu, porque ele colocou a gente de volta no mercado, incluiu a gente de novo, né? No mercado não só de trabalho, como incluiu a gente de novo para a gente fazer qualquer coisa, para a gente se tornar independente de novo. Tomar banho, dirigir, trabalhar, fazer algum servicinho, qualquer coisa. Então isso é muito gratificante para uma pessoa que estava com a deficiência, uma perda de uma perna ou que teve até seus movimentos diminuídos. O antes e o depois. Como seguir a vida? Antes do acidente eu era um policial rodoviário trabalhando na ativa normalmente, pai de família. Depois do acidente sou mais caseiro, fico em casa, cuido da família agora do mesmo jeito após a reabilitação. Estou feliz também após a reabilitação porque faço tudo o que eu quero e tenho mais tempo para ficar com a minha família agora. E já estamos de volta, a sua TV FAMESP, TV Unesp, mais um programa especial para você e mais uma convidada aqui, mais uma profissional da área da saúde, uma médica, que nós vamos falar sobre infectologia, vamos falar de muitas ações importantes que você pode estar aí se preservando a partir de agora. Os nossos programas você já conhece, sempre especiais para que você possa aí estar entendendo um pouco mais e cuidando melhor da sua saúde. Eu convido hoje para que possa estar conosco aqui, batendo esse papo gostoso, né? A doutora Giovana Nogueira de Lima, ela está conosco aqui, é infectologista ali no Hospital de Base de Bauru e tem várias ações que nós vamos conhecer no programa de hoje. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, ter aceito o convite e a gente poder ajudar muitos que estão em casa hoje. Eu que agradeço pelo convite e estamos aqui para somar. A gente vai falar, né, sobre infectologia, né? É uma área importante, principalmente ficou bem em destaque agora com a Covid, né? Porque assim, acho que a gente tinha essa informação do infectologista, mas não tão presente quanto no Covid, né, doutora? Quais são as ações importantes do infectologista hoje? Nós tivemos uma visibilidade muito maior, né? Agora com a pandemia da Covid-19. Mas a infectologia, ela é uma área muito importante da medicina. Então ela está presente em grandes hospitais, ela está presente no dia a dia das pessoas, então ela pega desde uma grande estrutura até ao atendimento numa unidade básica de saúde. A infectologia é um pilar, né? Então a gente lida com todo tipo de infecção e principalmente na prescrição dos antibióticos. E a gente não tem nem noção de quantas coisas tem. Se a gente for pontuar aqui, a gente fica o programa inteiro, 2 programas, 3 programas e ainda não consegue colocar todas as ações do infectologista, né? Concordo. Porque é tão importante, né, nós avaliarmos quando a gente começa a ler, quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a entender um pouquinho de cada função, né? E o jornalista meio que inferido, né, ele acaba buscando todas as informações ali para poder tentar entender um pouquinho desse processo. A gente fala desde uma gripe, né, para quem está em casa, né, que é uma das ações, aí você passa por dengue, você passa por Covid, você passa por AIDS, então, enfim, são ações que cada uma dá um programa, né? Cada uma das ações dá um programa para a gente estar falando aqui, né, doutora? Isso mesmo. E nós temos dentro da infectologia aquele profissional que vai mais para uma área. Então, ele se especializa naquela determinada área. Então eu trabalho muito mais com AIDS, eu faço infecção hospitalar, eu faço hepatites virais. Então dentro ainda da infecto a gente consegue ter várias áreas aí.
A senhora foi para que área? Vamos lá, vamos determinar a área principal da doutora. Eu sou uma polivalente, né? Então eu faço infecção hospitalar, eu faço AIDS, eu faço infecções ortopédicas, faço hepatites virais. Mas para fazer tudo isso teve que estudar bastante, um pouco mais que todo mundo, né? Porque a gente acaba estudando, né? Faz uma especialização, algum processo, e para ter mais conhecimento a gente tem que se especializando cada vez mais. Como que foi esse processo? Você olha, eu escolhi isso, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou levar como profissão, como que foi? Eu sou infectologista pela USP Ribeirão Preto. Depois eu fiz a especialização em infecção hospitalar pela Unifesp, São Paulo. E desde então a gente não para, né? Então, todo dia a infectologia ela se renova. E então, hoje em dia, com essa globalização, com esse acesso maior à informação e ao conhecimento, a gente consegue ter atualização mundial. Então, hoje acontece alguma coisa na China, nos Estados Unidos, automaticamente a gente acaba tendo essa atualização imediata, né? Então nós temos uma rede e nós fazemos essas audiências, a gente faz esses encontros virtuais e aí a gente consegue ir se adaptando, né, às novas realidades, às novas doenças e se atualizando. Isso é o mais importante. É o que é mais importante mesmo, a senhora colocou essa atualização, porque com essa atualização eu consigo cuidar melhor do paciente, né? O paciente, eu vou dar uma resposta melhor para o tratamento dele, eu vou fazer com que ele fique menos tempo até internado, né, doutora? Porque assim, se eu descobrir logo e diagnosticá-lo de uma forma correta, eu vou conseguir dar um atendimento melhor, a qualidade para ele estar na casa dele também, né? Porque ninguém quer estar no hospital, né? Isso que é o desfecho final que nós queremos, né? Sempre o nosso desfecho final é a melhora da assistência ao paciente. Vamos fechar um pouquinho agora em cada tema, né? Vamos falar um pouquinho, hoje a gente está falando muito de gripe, né? No momento, né, da gripe, você toma uma vacina, você tem que se imunizar, dependendo da tua idade, de um processo, né, profissionais da saúde. Qual que é a importância hoje dessas imunizações, doutora? De você realmente estar buscando essas vacinas? Tem pessoas que falam, eu não vou porque vou ter um outro problema, né? Qual que é a importância hoje desse processo? Nós temos aí um amadurecimento, né? Então, quando nós tínhamos as vacinas, elas conseguiam prevenir as doenças. Em alguns casos, a gente conseguiu diminuí-las ou até erradicá-las. O que aconteceu? Em algum momento, nós paramos de continuar a vacinação. E aí a nossa cobertura vacinal começou a cair e essas doenças que até então eram erradicadas ou diminuídas, elas começam a voltar. Quando a gente traz isso para a vacina da influenza, né? Então, uma doença que causa uma mortalidade muito grande, uma morbidade, quando tem uma internação mais prolongada. E hoje a gente tem essa vacina disponível para públicos-alvos, na rede privada a gente já tem para qualquer pessoa. E aí a gente começa com essas campanhas nacionais e com essas campanhas anuais, a gente começa a diminuir esses números de internação, de mortalidade, de morbidade. Então hoje o que nós precisamos? Voltar a conscientizar a nossa população e nossa sociedade que a vacina ela faz muito mais bem do que mal. Nós vivemos momentos agora na vacina da Covid, daqueles movimentos anti-vacinas. Exato. E aí a gente precisou descaracterizar um movimento. Com o quê? Com informação, mas uma informação de qualidade. Então hoje, como infectologista, como mãe, eu posso assegurar, a vacina sim é segura e a vacina sim salva vidas. A senhora falou desses movimentos, né, e é importante nós lembrarmos aqui que eles ali, né, eram contra a vacina, mas se a gente for analisar, o Brasil é um dos países que mais vacina e que tem mais qualidade e mais resposta no seu processo todo, né? Então, não é apenas um país que está iniciando, que tem um processo inicial, que vai vacinar, é um país que tem uma referência muito grande nesse processo. Nós né? temos um Programa Nacional de Imunização, PNI. É um programa que é respeitado mundialmente. E o Brasil sempre esteve nessa vanguarda, né, de ter altos números na cobertura vacinal. O que nós tivemos recentemente? Esse movimento e a nossa cobertura vacinal começou a cair. E aí a gente tem a volta do sarampo, de casos de sarampo, que até então a gente já não tinha mais. Por quê? Porque a gente começou a ter a disseminação de informações não verídicas, né? E aí entra o infectologista nisso, para ele trazer o conhecimento, um conhecimento com qualidade, né? Então, o nosso papel também social nesse momento. De entender, né? E as pessoas, assim, outra ação importante que as pessoas
antes da Covid não se comentava sobre vacina, não se questionava a vacina, né? Pós-Covid, acho que o movimento que foi criado contra, né, que acabo dizendo que acho que foi mais politizado do que a própria ação médica, porque os médicos estavam como referência mostrando que era necessário, né? Mas eu acho que teve essa questão, nós nunca lemos uma bula de uma vacina, né? Sim. E aí, a partir do Covid, nós começamos a ler, né? É isso mesmo. Então, assim, o que aconteceu? Nós também vivemos uma outra época, né? Então, nós temos muito acesso. Exato. Então, aí nós começamos a entender mais. Eu falando nós enquanto população em geral, exato. né? Inseridos todo num processo só. E aí, todo mundo foi bombardeado de informação. Então, eu tinha pessoas que começavam a escolher as vacinas, né? E isso a gente nunca teve. A gente chegava numa unidade de saúde ou numa clínica privada e a gente tomava sempre vacina, vacinava. carimbava na cadernetinha ali e estava bonito, Tava né? tudo certo. E aí, nesse momento que eu sou bombardeada com essas informações, eu começo a escolher, eu começo a entender, e isso não é de ruim, não. Né? Onde a gente tem uma população instruída para fazer a melhor escolha, isso é muito bom. O que a gente não pode é pegar esse tipo de informação e usar de uma forma errada. É o que eu ia falar, porque assim, existem movimentos, doutora, que assim, o conhecimento, quando eu tenho conhecimento, eu não vou questionar da forma que estava sendo questionada, né? Eu vou realmente buscar uma vacina diferente, eu vou buscar uma outra que tem uma percentagem maior, o meu perfil, e não criticar por criticar, né? Porque às vezes a gente tem muitas informações que são jogadas aí e elas acabam por prejudicar um processo, né? Como prejudicou na Covid mesmo, né? Então, eu acho que para o médico, eu acho que é muito difícil, né? Você vê todas as informações que são jogadas aí via mídia, via rede social e não ser verídica aquelas ações, né, doutora? Para o médico deve ser muito difícil, né? Muito difícil e, assim, a gente trabalhar em paralelo para combater isso daí, né? Então, isso também é difícil, porque há um desgaste profissional muito grande. Então, é importante o trabalho dos profissionais da área da comunicação para mostrar, né, trazer os profissionais como nós estamos fazendo aqui agora e discutir essas ações importantes, né? É importante que as pessoas avaliem o que vacina vai tomar, que medicamento vai tomar, é importante, mas com conhecimento, né? Isso. Esse instrumento que nós estamos fazendo agora é uma educação em saúde e isso é tão importante quanto a própria saúde. Então, a gente educar, a gente dividir um conhecimento com uma fonte fidedigna, isso é muito importante. Nós estamos falando de gripe, conversando com a doutora Giovana aqui, ela que é do Hospital de Base de Bauru, da FAMESP, né? E você que está acompanhando fora de Bauru também está conhecendo um pouquinho, tendo a oportunidade de discutir conosco. Doutora, uma outra questão, nós estamos falando de gripe, quando começou-se o processo de liberação das máscaras, né? De as pessoas poderem ir para as ruas sem máscara e entrar em estabelecimentos sem máscara, eu confesso, porque quando eu tirei a máscara, eu tinha anos e anos que eu não pegava gripe. Quando eu tirei a máscara nesse processo, eu fiquei gripado. Eu não tinha mais essa imunização, eu perdi um pouco desse processo, doutora? Na verdade, a gente usava a máscara como uma barreira, né? Então, a barreira eu tinha ali e vírus, bactéria, tudo parava naquela máscara. A partir do momento que eu fiquei um tempo recluso, um tempo usando máscara, o que aconteceu? O meu organismo ficou isento. Retirei a máscara, comecei a frequentar, né, locais um pouquinho mais aglomerados e em alguns momentos uma aglomeração mesmo. O vírus, a bactéria acabou circulando e aí eu estou ali propícia, né? Estou suscetível. E aí eu acabo adoecendo novamente. Então a máscara não é para a Covid, a máscara é para nos proteger, né? Sim. Então é que nós tivemos esse hábito. Em outros países a gente percebe que eles utilizam quando estão gripados, quando vão para a rua, para não passar para o outro, né? Mas o brasileiro ainda não tem essa cultura, né? Essa cultura de utilização. A gente tem essa cultura principalmente no Oriente, né? Então a gente vê o oriental fazendo isso e a gente podia herdar isso, né? Principalmente aí no uso da máscara pós-Covid. Então, aquela pessoa que tem sintomas gripais, por favor, utilize máscara. É ter proteção para o outro, né? Sim, independente se eu estou com Covid ou não. Mas eu posso estar com um adenovírus, posso estar com outro tipo de infecção que eu consigo passar. Se eu tiver com a máscara, isso diminui também. Olha que importante a gente estar entendendo esse processo todo, né? De conhecer um pouquinho dessas ações e que você que está em casa, dá para se proteger. Tem a máscara lá guardadinha, né? Se comprou, tem lá no estoque, né? Vai e comece a utilizar para que a gente possa melhorar essa nossa saúde, né? Porque eu me recordo, eu até assustei, porque a gente não tinha gripe há anos, né? Nunca, né? E aí, depois que eu tirei a máscara, eu fiquei gripado, né? Então a gente começa a entender um processo de
o importante é o uso da máscara, né? E nesse processo todo, principalmente em espaços onde tem bastante pessoas, né, doutora? Porque a gente não sabe o que tem, né? Pois é, né? Não vem escrito, né? Não vem escrito em então, ninguém, está no ar, né? E a gente não enxerga, né? E a máscara é uma barreira, né? Então, se eu tenho a possibilidade de ter essa barreira para minha saúde, excelente. Tá. Estamos falando agora, vamos mudar de assunto, vamos para uma outra ação, que dá tempo ainda de nós conversarmos com a doutora, que é a dengue. Né? Dengue, a gente percebeu também que parece que quando a Covid chegou, a dengue sumiu, né? Ela não sumiu, a gente sabia que ela estava aí, mas ela ficou menos evidenciada, né, doutora? É isso que eu posso dizer mesmo? Quando nós tivemos a Covid, falava-se tanto de Covid e esquecemos da dengue, né? E a dengue, ela estava ali quietinha e hoje nós estamos vendo inúmeros casos acontecendo, né? O que nós tivemos, então, foi a transição das pessoas voltarem para suas casas e permanecerem mais tempo em suas casas, né? E aí, tinha um cuidado maior com esse domicílio. Então, não deixava acumular água, a gente tinha ali a higienização ambiental, tudo isso. A hora que a gente volta para a nossa rotina, para o nosso cotidiano, eu deixo esse meu ambiente domiciliar um pouquinho mais de lado. E aí eu começo a ter esse número de casos aumentando, mesmo nessa época de estiagem, né, mais seca. Então, eu começo a ver isso aumentando e aí eu tenho que já fazer toda a prevenção para a hora que começar as chuvas. Eu ouvi um comentário, e a gente não propaga comentário por ser comentário, né? E agora, num momento como esse, como especialista, é importante a gente destacar. É real que a dengue, por exemplo, tem ano que ela vem muito mais pesada e aí a cada 3 anos ela vem mais pesada ainda? Existe isso? É mentira? É fake? Como que a gente pode desmistificar esse processo? Sim, nós temos, assim, 4 tipos de dengue. Tá. O 1, o 2, o 3 e o 4. Quando um tipo está circulando, então as pessoas adoecem mais por esse tipo. Quando no outro ano circula um outro tipo, aquelas pessoas estão suscetíveis novamente. O que nós tivemos? Já tivemos o tipo 1, o tipo 3, o tipo 4. Esse ano nós começamos a identificar o tipo 2 circulando. Então as pessoas começam a estar suscetíveis, né? Porque nunca tinham pego. Tinham pego a 1, a 3, a 4, mas a 2 está todo mundo mais suscetível. Então eu acabo adoecendo o maior número de pessoas. E aí coincide, né, com os anos. Olha, 2 anos circulou mais 2 tipos, tal ano circulou outro tipo. Então por isso que a gente fala, nossa, tem uma dengue mais brava, uma dengue a cada 3 anos acontece 1, 2 anos. Então é importante, olha que entendimento que a gente faz aqui, ó. Quando eu estou imunizado, por exemplo, da 3, vai ser menos pessoas que vão ser acometidas para pegar a dengue, né, doença. Agora, quando a 2 ninguém pegou, então realmente eu vou ter aí um número maior de pessoas e maior de casos. Isso mesmo, porque assim, nós conseguimos pegar apenas 4 vezes, né? Então se eu já peguei... Depois eu não pego mais? Depois eu já não pego mais. Então se eu já peguei a dengue... Só se aparecer a 5. Aí sim, né? Aí sim, né? Então se eu já peguei a 1, eu não vou adoecer novamente pela 1. Tá. Né? E aí então o que acontece? Porque eu estou imune já, né, no processo. Né? E aí começa a circular um tipo que não tinha na nossa região, está todo mundo suscetível a pegar de novo. E aí, então, eu tenho um aumento do número de casos. E é bom lembrar que a doutora Giovana coordena projetos dentro do Hospital de Base, né, que é para cuidar ali dentro do Base, que uma vez nós fizemos uma matéria que foi tão importante, né, lembrarmos isso agora, de que o Base faz um projeto ali que é sustentável, que auxilia nesse processo todo, né, doutora? Fala um pouquinho desse projeto que acontece então, lá. Nós temos uma comissão permanente. Uma vez que a gente entende a dengue como uma endemia nossa, então ela está sempre ali com a gente, nós formamos uma comissão permanente com vários atores do nosso hospital, né? Então todo mundo participa dessa comissão. E aí isso sistematicamente, a gente passa em setor, faz as orientações, quase uma missa, uma liturgia, né? Então a gente faz isso. Faz a busca por criadouros, lembrando que mais de 80% dos criadouros estão dentro dos domicílios, né? Então a gente faz isso também dentro de um hospital. Então quando a gente identifica alguma coisa dentro do nosso hospital, nós temos uma comissão que já faz tudo isso. E aí a gente não deixa brecha para o mosquito nascer. Isso seria muito bom se a gente conseguisse expandir. Então quando a gente acaba falando para uma família, olha, vamos envolver isso todo mesmo que mundo. Eu lembrei do projeto para ir para isso mesmo, né? Você tem uma ação importante que acontece dentro de um espaço que ele pode ser expandido. Extramuro, né? Exatamente. E aí, assim, quando a gente fala para uma família, olha, essa semana você é o responsável por passar no nosso quintal. Na semana que vem é o outro ator da família.
E isso a gente vai perpetuando essa prática e a hora que a gente vê, isso está automático. A busca pelo criadouro do mosquito da dengue já ficou automático e aí fica melhor. E essa importante educação dentro da própria família vai gerar outros frutos, né? Porque aquela pessoa, uma criança hoje, ela vai constituir uma família depois, né? Sim. E aí ela já vai com hábitos, né, de que ela aprendeu dentro do convívio familiar, que vai melhorar aquele núcleo que vai sendo construído, né, doutor? E no hospital é a mesma coisa. A partir do momento que eu trago você para fazer parte da comissão, você entende. E aí você multiplica isso na sua casa, a sua casa multiplica lá no bairro, na comunidade onde vive, e aí mais pessoas estão protegidas. E a proteção da dengue só depende de nós, né? Nós que conseguimos, depende de nós, da nossa forma de agir dentro de casa, das nossas construções, porque se nós tivermos uma ação consciente todo momento, nós vamos evitar, né? Nós vamos evitar que aconteça na nossa casa, vamos evitar que aconteça no nosso vizinho, né? Eu só tenho dengue porque eu tenho a permanência do criador. E uma dúvida, doutora, naturalmente essa dengue eu pego dentro da minha casa do meu vizinho ali, né? Eu não vou pegar naturalmente circulando por todo o processo, é isso, né? Eu posso até pegar, mas é mais difícil, né? O mais comum é ali, onde eu vivo mesmo. Então naquela região que eu estou é aquilo que eu vou ter, né? Se eu faço o trabalho correto, meu vizinho faz o trabalho correto, o outro faz, no meu bairro praticamente eu já não vou ter esse processo. E essa é a ideia. Essa é a ideia de propagar. Dá uma dica mais uma vez, doutor, é sempre bom lembrar, eu acho que assim, a gente se repete tanto, né, em falar como eu devo fazer, como eu devo agir, porque não é cansativo dizer, porque tem sempre pessoas novas aprendendo, né? Então acho que eu gostaria que a senhora desse uma dica para quem está em casa agora, né, para que possa cuidar da sua casa, cuidar da sua família. O que eu sempre falo, a gente precisa deixar alguns minutos para a gente cuidar do nosso quintal. E ali naquele momento eu preciso verificar os pratinhos das flores, né? Então colocar areia. Eu preciso cuidar daquele ralo que não é tão usado, então eu preciso colocar uma água sanitária ou um detergente. Eu preciso olhar atrás da geladeira, a bandeja do ar-condicionado. Em qualquer tampinha com água, o mosquito consegue depositar os ovos e aí se tornar as larvas e aí ser um criador em potencial. Lembrando que o ovo, ele dura bastante. Então pode ser que nesse momento ele não vai eclodir. Ele fica esperando o inverno, fica esperando o inverno todo ali quietinho, né? Então é a busca ativa dentro do meu quintal. Essa é a ação mais importante no momento para o combate à dengue. Enquanto não tem chuva, ele fica quietinho ali. Choveu, ele vai ali eclodir, vai nascer e aí vai nos prejudicar. E a gente tem essa característica na nossa região, né? Chove e muito calor. Exatamente. Então aí esquenta, choveu, esquentou, né? E aí já é o alimento dele propício, né? Então olha que importante a gente está aprendendo, né, desse processo tão importante, né, de cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos da nossa casa. Aí, doutora, também da dengue, a gente tem algumas classificações, sempre a gente falava dengue hemorrágica, se continua falando isso ainda, diziam que se eu tivesse pego um tipo de dengue, depois pegasse novamente, eu teria essa dengue hemorrágica. Como que a gente pode explicar esse processo? O que nós temos, então, a pessoa que faz a infecção pela dengue, ela pode evoluir com efeitos hemorrágicos. Todo paciente? Não. A grande maioria vai ter casos leves. Porém, tem paciente que chega até a evoluir a óbito pela dengue. Então, nós temos um acompanhamento, chega um momento que as plaquetas estão muito baixas ou a pessoa já começa a apresentar sangramentos. Então, vou escovar o dente, a gengiva sangra, tenho sangue na minha urina, nas minhas fezes, dor abdominal. São tudo sinais de que é uma dengue mais complicada e que eu preciso procurar atendimento médico. Então eu tenho que entender, como eu não tenho dengue iguais, né? Eu peguei a dengue 1, não pego mais, ou a dengue 2 é só a dengue 2, né? Então não é a mesma dengue. A gente tinha um entendimento, né? A população, pelo menos em informações que a gente já fez, em entrevistas, né, e questionamento, que a população entendia que ela pegou a dengue 1, pegou a dengue 1 de novo, e aí por isso que vinha a hemorrágica. Não, né? Então não é esse processo, é o entendimento de que eu tive uma ação na primeira dengue que peguei, a segunda ela pode vir mais grave, que pode vir com hemorragias e ações. Né, de e o que a gente sabe hoje em dia? A partir do momento que eu faço a segunda dengue, a chance de eu ter complicações e ter efeitos hemorrágicos
é muito maior do que na primeira vez. Então é por isso que a gente tem que ter esse cuidado de que pegou uma, não é para pegar nenhuma, mas se pegou uma, vamos cuidar para não pegar a segunda, nem a terceira, né, doutora? Então é muito cuidado. Doutora, e outra ação também que eu percebi que é importante da gente relatar aqui, eu vi sobre doação de plaquetas, né? Doação de plaquetas para que as pessoas que estão com dengue possam ter aí um tratamento através dessa doação, né? É importante a gente avaliar isso também. Como que é esse processo? É uma porcentagem pequena de pacientes necessitam de plaquetas quando eles apresentam sangramentos, né? E aí as pessoas podem doar. Então a gente faz a doação, geralmente lá no hemonúcleo, faz a doação, nós fazemos essa separação das plaquetas e em caso de dengue com hemorragia, com efeitos hemorrágicos, o paciente recebe essa plaqueta. Aí é o médico que vai indicar esse tipo de tratamento, né? Sempre é um atendimento médico, uma indicação médica, e aí faz essa indicação correta. Mas aí para doar, você pode chegar lá e doar. Não sabe para quem vai ser utilizado, mas é importante que tenha esse material lá para quando tiver necessidade, o paciente, ele possa utilizar, né, doutor? E não somente a plaqueta, né? O sangue, em geral, a gente pode fazer essa doação involuntária. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutora. Eu acho que a gente tem mais ações para falar aqui com a senhora e vamos gravar um outro programa para que a gente possa, não dá tempo de a gente colocar todas as ações. Nós colocamos aqui gripe, dengue aqui, já fechamos um programa, né? E é importante ações, e já que a senhora está aqui conosco, da gente conseguir destacar ações importantes para a população. Eu já agradeço para a gente finalizar esse programa, a presença da senhora aqui conosco, nos dando essa orientação tão importante de fazer com que a população entenda e compreenda esse processo. Obrigado. Eu que agradeço e queria deixar um recado. As doenças infecciosas, seja a gripe, a influenza, a covid, dengue, necessita do nosso acompanhamento. Então, muito importante ter um acompanhamento especializado e ter assim uma informação de qualidade igual aqui o nosso programa. Muito obrigado, viu, doutora? E obrigado a você que nos acompanha em casa, a TV FAMESP, TV Unesp, programa sempre importante para você, levando essa educação, essa informação e, claro, você tendo a oportunidade de entender melhor o cuidado com a sua saúde. Até lá! O som que você ouve agora pode mudar muitas vidas. Eu estava indo trabalhar e eu pego a rodovia. Um dia antes o meu pai falou: amanhã dá uma olhada no pneu do carro que tá murcho. E eu acordei atrasada e não olhei. Então, acho que você analisar, avaliar do jeito que está seu carro, às vezes você para num posto para abastecer, os frentistas até se disponibilizam a fazer as coisas no seu carro. E às vezes você fala, não precisa. Então, acho que dá importância a isso sim. Até onde eu sei, eu não lembrava, e quando eu fui para casa, todos os dias tinha que me falar que eu tinha sofrido um acidente, porque não sabia o dia que eu ia lembrar. No começo eu comecei a me questionar e perguntar para Deus, por que isso estava acontecendo? Eu até, que nem eu sou católica, eu não conseguia comungar na igreja e tal, porque eu falava, como que eu vou receber aquele que eu não estou conseguindo ser grata a ele. Aí depois de um tempo, eu consegui ser grata, simplesmente grata por estar viva. Aí eu voltei a ficar bem com Deus, assim, por causa que eu comecei a ser grata. Acho que a gratidão é uma coisa que influencia muito em você, que você tá bem, assim, você agradecer por você estar viva, simplesmente. Não pode eliminar a revolta. A revolta acontece, a revolta você tem. Mas, acima de tudo, você agradecer por estar viva, simplesmente. Aqui na Lucy, eu sempre fui muito bem recebida, desde a recepção até a alta. Assim, tudo aqui é sensacional, os profissionais são muito bons mesmo. Assim, a gente tem uma melhora, talvez eles nem tenham a consciência, nem saibam o tanto que eles ajudam, tanto que é importante a função deles aqui. Mas é um lugar sensacional. Acho que até empatia
pelo próximo, assim. Uma empatia maior pelas pessoas. Saber valorizar quem está do nosso lado de uma forma que vão estar ali do seu lado para o que precisar. Vida, acho que tem que dar muito valor à vida.